cair. Graças, pais, queridos, eu sou o pastor Eduardo Richard, eu sou pastor do ministério O Toque da Trombeta, o ministério juridicamente amparado e reconhecido pela Convenção Independente das Assembleias de Deus no Brasil e exterior. É um prazer estar aqui mais uma vez para te convidar, juntamente comigo, a mergulharmos na Palavra de Deus. E o texto da nossa reflexão no dia de hoje se encontra em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 10. Lembrando que o versículo em foco é o versículo 7, porque a temática da nossa reflexão é o espinho na carne. Hoje, muito resumidamente, não vai dar para a gente fazer aqui um estudo aprofundado, um estudo teológico rico em todos os detalhes que se fazem necessário, lamentavelmente, porque procuro aqui fazer um vídeo curto, porém bem objetivo. Então, antes de mais nada, eu quero te convidar para que possamos fazer esta reflexão. Eu quero te convidar a orar comigo. Coloque a mão sobre a sua cabeça, coloque a mão sobre a sua mente, ponha a mão sobre o seu coração, escolha um desses 3 lugares e ore juntamente comigo, amém? Querido Deus e eterno Pai, é no nome do Teu Filho amado, nosso Salvador e Rei da Glória, o Verbo de Deus, aquele que se fez carne e habitou entre nós, o leão da tribo de Judá. É no nome de Jesus, o Teu Filho, que eu venho à Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, louvar o Teu nome, te agradecer por cada vida que está assistindo esse vídeo e te pedir, Senhor, porque não há, ó Pai, mérito em mim, não há sabedoria em mim, não há nada de mim mesmo. É nesse sentido que eu coloco essa palavra. Não há nada de mim mesmo, Senhor, que possa contribuir para a edificação do Teu povo. Mas eu te peço, derrama sobre a minha vida a Tua misericórdia, a Tua sabedoria, a revelação, a direção do Espírito Santo, a palavra com poder e autoridade, e toca na mente, toca no coração, toca na vida dessas pessoas que estão assistindo, independente da sua idade, independente do seu grau de instrução, independente da onde ela esteja, que o Senhor abra o entendimento dessa pessoa e que ela, Deus querido e santo, alcance a revelação, o entendimento da Tua palavra, conforme está escrito em Lucas 24:45, que diz: e abriu-lhes o entendimento para compreenderem a Sagrada Escritura. Eu oro, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, e te agradeço por cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Vamos para a palavra, em nome de Jesus. O texto temático da nossa reflexão se encontra na 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. Lembrando que o tema da nossa reflexão é o espinho na carne. Nós vamos aqui falar, vamos aqui ver na palavra de Deus o que é esse espinho na carne, o que poderia ser, a que Paulo está querendo se referir quando ele fala espinho na carne, e vamos aqui estar abordando inúmeros aspectos desse texto em torno desta colocação, espinho na carne. Acompanhe comigo na sua Bíblia, como um bom crente bereano que você é. 2 aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 1 ao 10, diz assim: em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. Vou dar uma pausa rápida aqui. É necessário que, ao lermos esse texto, tenhamos em mente que o apóstolo Paulo, ele está relatando uma experiência dele com Deus. Mas, pastor, se há uma experiência do apóstolo Paulo, por que ele não se colocou em primeira pessoa como dizendo: eu tive uma experiência, aconteceu isso comigo? Mas o próprio texto de 2 aos Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 10, vai nos explicar o porquê que ele trata dessa questão, colocando na terceira pessoa. Conheço um homem,
se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Não é assim que ele diz? Foi arrebatado ao terceiro céu. Então, vamos deixar isso bem claro. Paulo está relatando uma experiência pessoal dele. E o porquê que ele não se coloca em primeira pessoa, na continuidade da leitura, nós vamos entender. Acompanhe comigo na sua Bíblia. No versículo 3 em diante diz assim: E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para esbofetear-me, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Oh glória! Vou repetir apenas o versículo 7 como texto enfático para a nossa reflexão, que tem exatamente este tema, o espinho na carne. Leia mais uma vez só o versículo 7, diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Amém, amados? Esse é o texto da nossa reflexão. E eu gostaria aqui, com muita sabedoria, com muita destreza, com muita prudência e principalmente com bastante temor e compromisso com a verdade do Evangelho, eu gostaria de rapidamente tratar desse assunto, porque é um texto que, se você for dar um giro pelas igrejas, você vai ouvir de todos os tipos de teorias inimagináveis que se possa pensar, por aí vai. Eu mesmo já ouvi diversas teorias sobre isso. Muitos pastores, doutores em teologia, pregadores diversos, professores de EBD e tantos outros já tentaram trazer uma resposta, já tentaram determinar a que o apóstolo Paulo estava se referindo como o espinho na carne. Mas a grande verdade, amados, para você que não me conhece, eu sou o pastor Eduardo Richard. Quem me conhece sabe do meu caráter, sabe do meu compromisso com a verdade do Evangelho. Sou um pastor credenciado pela Convenção Independente das Assembleias de Deus no Brasil e no exterior, uma convenção séria, uma convenção que preza pela palavra de Deus. Amém? Sou pentecostal, creio no batismo do Espírito Santo, no dom do Espírito, na atualidade, no exercício dos dons. Amém? E creio de corpo, alma, espírito e coração na palavra. E busco a cada dia fundamentar a minha fé segundo a Escritura, sempre atentando para a palavra, que é lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a palavra, luz para os meus caminhos, é o que diz Salmo 119, versículo 105. Ora, se a palavra é lâmpada para os meus pés, significa que eu devo observá-la em todos os meus passos, em toda a minha maneira de pensar, em toda a minha maneira de proceder. A palavra de Deus, ela tem que ser a regente maior, ela tem que governar todo o meu estilo de vida, precisa estar moldado por aquilo que Deus me revela em sua palavra.
Como disse Jesus, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E é nessa visão, é com esse entendimento que com muita fidelidade à verdade do Evangelho eu vou tratar desse tema. Apesar de muitos tentarem trazer, ainda que hipoteticamente, teorizando a questão toda, a verdade é que na Bíblia Sagrada, irmãos, não existe um único versículo, e quem está falando aqui é uma pessoa que com muito carinho, muita humildade, muito temor de Deus e sede de conhecimento, eu sou uma pessoa aplicada ao estudo da palavra, não para dizer que eu sei, não para dizer que eu sou, porque a própria palavra de Deus diz em 1 Coríntios 8:2 que aquele que pensa que sabe de alguma coisa ainda não aprendeu como se deve saber. Então toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor em todo o tempo. E uma das coisas que eu sou apaixonado no campo da teologia é a chamada hermenêutica bíblica, que anda assim, de mão dada com a exegese bíblica. Amém? Hermenêutica bíblica é a arte de interpretar as Escrituras. E a exegese bíblica é a arte de extrair a verdade do texto. Baseado em todo o conhecimento que eu tenho, com toda a humildade, não sei de tudo, não me considero sabedor, me considero sim um eterno aprendiz. Enquanto estou vivo, estou aprendendo. Esse é o pensamento. Mas assim, até onde eu conheço das Sagradas Escrituras, eu estou agora completando aproximadamente quase 20 anos que eu venho me aplicando, independente de bacharel em teologia, independente de qualquer coisa, 20 anos eu me aplico ao conhecimento da palavra de Deus, sempre buscando a exaltação do nome do Senhor na minha vida, através da sua palavra. E eu vou afirmar uma coisa aqui, não estou aqui supondo, estou afirmando, não há nenhum texto bíblico que aponte com total contundência, clareza, exatidão a que o apóstolo Paulo se referia quando ele fala sobre o espinho na carne. Ainda que teólogos, bacharéis, doutores e mestres em teologia, professores, pregadores de nome, de mídia, de renome, tentem, ainda que teoricamente, trazer uma resposta específica, uma resposta que satisfaça a pergunta, não existe nas Escrituras nenhum só texto que me diga a que o apóstolo Paulo está se referindo. E nisto nós temos um grande desafio. Por quê? Porque por não haver nenhum texto que nos esclareça com total base bíblica, com contundência, que o espinho na carne a qual Paulo se refere seja determinado isso ou aquilo, por não haver esse texto, acaba que muitos pregadores, muitos professores e estudiosos da palavra e tantos outros que buscam conhecer a Sagrada Escritura, nesse texto, acabam que sendo levados pela imaginação. Na tentativa de preencher uma lacuna, busca-se respostas das mais diversas. E eu não vou aqui falar o que eu já ouvi acerca disso, porque provavelmente jovens, adolescentes terão acesso a esse vídeo, não sei. Então eu quero preservar a integridade psicológica das pessoas, porque eu já ouvi coisas absurdas, coisas que agrediam completamente a inteligência de um bom e aplicado estudante da palavra de Deus. Amém? Então, por não haver um texto, as pessoas vagueiam na lacuna. O que será? O que será o espinho na carne? A que exatamente Paulo se referia? Tem algum versículo na Bíblia que diga ao que ele está se referindo? Não tem. Não tem. Qualquer outra explicação é tentando preencher buraco, é tentando preencher lacunas. Biblicamente,
Não tem. Ah, era porque Paulo tinha problema de vista. Isto é especulação humana. Não existe nenhum termo. Ah, é porque Paulo tinha uma doença, uma enfermidade. Não existe. Ah, porque Paulo tinha uma fraqueza na área sexual, emocional, afetiva. Irmãos, cuidado. Eu estou falando com temor de Deus. Não faça afirmativas daquilo que a palavra de Deus não afirma. Não diga aquilo que a palavra de Deus não diz. Não diga que é se a palavra de Deus não diz que é. Então, pastor, já que nós não podemos afirmar exatamente o que era, como o senhor explica essa questão? De que maneira o senhor pode trazer um esclarecimento acerca dessa palavra? Eu disse no início do vídeo e volto a repetir, é com temor e tremor diante de Deus que eu buscarei com muita humildade, me colocando como eterno aprendiz do Espírito Santo, que é aquele que nos guia em toda a verdade, que eu vou abordar esse tema. Vou abordar esse tema respeitando os limites da palavra de Deus e juntos cresceremos na graça e no conhecimento. Amém? Vamos para a palavra? Abra sua Bíblia rapidamente. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Eu disse durante o período da nossa leitura que o versículo enfático do nosso tema se encontrava ali no versículo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Por que o versículo 7? Porque é o texto que aponta para a nossa reflexão, o espinho na carne. E o que me chama a atenção desse texto é, primeiramente, nós precisamos entender uma coisa. Esse espinho na carne de Paulo, ele representa um ato permitido por Deus. Foi permitido por Deus para que o apóstolo Paulo não se engrandecesse, não se exaltasse por causa da excelência das revelações que ele recebia de Deus. Amém? Quando você lê na Bíblia, foi-me dado um espinho na carne para que eu não me exaltasse por causa das revelações que ele recebia da parte de Deus, o que nós podemos aqui entender? O que nós podemos aqui construir a título de argumentação em cima dessa declaração? Amados, se o apóstolo Paulo diz que lhe foi dado um espinho para que ele não se exaltasse, primeira coisa que eu quero tratar aqui, Deus, ele não faz nada sem um propósito claro. Se Deus permite, no contexto de segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, versículo 7 versículo 1 ao 10, com foco no versículo 7. Se Deus permitiu o espinho na carne para que ele não se exaltasse, como pessoas inteligentes que somos, podemos com tranquilidade, sem ferir princípios hermenêuticos ou exegéticos, podemos aqui com tranquilidade supor que Paulo estava aos olhos do Criador, aos olhos do Eterno, dando indícios de uma possível autoexaltação. Porque caso contrário, irmãos, não se justificaria Deus permitir um espinho na carne para que ele não se exaltasse. Porque quando o texto diz para que eu não me exaltasse, o texto revela o propósito pelo qual o espinho lhe foi dado. Entendeu isso? Quando ele diz, foi-me dado um espinho na carne para que eu não me exaltasse, ele está me dizendo que esse espinho na carne não foi algo sem um propósito, mas havia uma razão, havia um propósito estabelecido por Deus, que era exatamente o de impedir o apóstolo de se engrandecer. Como a gente vê muitos profetas aí que batem no peito, eu sou profeta, que se acha o último biscoito do pacote, entendeu? Então, para impedir que o apóstolo Paulo se engrandecesse, se exaltasse,
se sentisse o mais espiritual, o profeta, topo da pirâmide, o profeta dos profetas em sua época, foi-lhe dado um espinho na carne. E aí o texto diz que, a saber, um mensageiro de Satanás, é o que diz lá o texto no versículo 7, amém? E diz assim o texto sagrado, vamos para a palavra? E para que não me exaltasse, aqui está o porquê do espinho, foi-me dado um espinho na carne, algo com sentido permitido por Deus com propósito. Deus não faz nada sem propósito. A saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Para me esbofetear a fim de não me exaltar. Amados, quando se fala de interpretação da Sagrada Escritura, nós precisamos ter em mente uma coisa. Existem princípios de interpretação. Existem palavras que têm um contexto literal, existem palavras que têm um contexto figurado. Entra em cena um conjunto de princípios de interpretação quando pegamos o texto bíblico em foco, em análise, e extraímos dele a verdade do texto, certo? Nós precisamos levar em consideração na interpretação a etimologia, a semântica, o contexto, o cenário em torno do texto. Existem diversos princípios que nos ajudam a melhor compreender o texto sagrado. Então, voltando para a palavra, vamos ver o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. E eu quero te pedir nesse momento que você respire fundo, não tire nenhuma conclusão precipitada, não me julgue pelo tamanho da sua régua. Vamos com calma, porque a interpretação do texto depende de uma análise pacífica, tranquila do texto. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios 14, 18. Você viu lá em 2 Coríntios 12, versículo 7, que o apóstolo Paulo ele diz que lhe foi dado um espinho na carne para que ele não se exaltasse. E eu disse que Deus não faz nada sem propósito. E que a única coisa que justificaria Deus ter permitido um espinho na carne de Paulo seria o fato de Deus observar no apóstolo indícios de uma provável autoexaltação, engrandecimento pessoal, coisas do tipo. Então vamos lá. Lembrando que eu vou repetir. Pastor, a que Paulo está se referindo como espinho na carne? Não existe nenhum texto na Bíblia Sagrada que nos diga a que exatamente ele se refere. Então, dentro de um equilíbrio teológico, hermenêutico, exegético, nós vamos buscar, respeitando os limites da Sagrada Escritura, nós vamos buscar textos que nos ajudem a chegar o mais perto de uma provável resposta. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, o texto da nossa temática é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 10, com foco no versículo 7. Agora, eu estou te pedindo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14, 18. Nós vamos ver aqui no capítulo 14, versículo 18, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o que poderia ser, e agora preciso que você entenda a minha linguagem, estou trazendo para o campo da possibilidade algo que pode ser, não é improvável. Como eu falei, eu acredito, dentro de uma total coerência teológica, que quando Paulo admite que lhe foi dado um espinho para que ele não se exaltasse, é porque aos olhos do Criador, aos olhos daquele que tudo vê, daquele que tem olhos de chama de fogo, Deus viu indícios de autoexaltação, de engrandecimento. Deus viu desvios, prováveis desvios na personalidade do apóstolo.
que estariam totalmente fora daquilo que Deus queria para a vida dele. E para que ele não se exaltasse, já que Deus observa que há uma inclinação natural do apóstolo, nesse contexto, não estou acrescentando, não estou ferindo o texto. O próprio apóstolo, em sua declaração, traz ao nosso despertamento essa realidade, quando ele diz que lhe foi dado um espinho na carne para que ele não se exaltasse. Agora em 1 Coríntios 14, 18 diz assim: Paulo escrevendo aos Coríntios, trazendo uma gama de instruções acerca da origem dos dons espirituais, do exercício dos dons espirituais, como a igreja deveria se comportar durante a manifestação desses dons que são concedidos pelo Espírito Santo. No versículo 18 é algo que me chama a atenção. Me chama a atenção quando eu entendo que em 2 Coríntios 12, versículo 7, está me apontando a uma provável engrandecimento do apóstolo, exaltação do apóstolo, para que eu não me exaltasse. Foram as palavras dele. E no versículo 18 diz assim: leia com calma comigo, faça uma leitura com calma, sem nenhum julgamento precipitado do que eu estou falando. Procure entender juntamente comigo a linha de raciocínio do contexto. Eu costumo dizer que a lei do contexto é a principal. Pode-se dizer que a lei do contexto no campo da hermenêutica é o alicerce de toda a interpretação. Todo o resto depende exatamente do contexto em que o texto está inserido. Então vamos lá, vem com calma comigo. 1 Coríntios 14, 18 diz assim: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Pegou aí? Deu para você sentir aquela pontinha de exaltação? Não, eu dou graças a Deus, porque eu falo mais língua que todo mundo. Entenda bem o contexto, amados. Ainda que Paulo não tivesse a clara intenção de se exaltar, provavelmente, quando ele se coloca nesse patamar de espiritualidade, aos olhos de Deus, isso chamou atenção. Provavelmente, você não vai me ver fazendo afirmações. Eu sempre vou trazer para o campo hipotético, todavia buscando na hermenêutica do texto, na exegética do texto, a resposta mais próxima da veracidade, sem ferir o texto na sua essência. Provavelmente, quando Paulo diz que ele dá graças a Deus, porque ele fala mais línguas que todo mundo, isso pode ter chegado aos ouvidos de Deus de uma maneira que chamou a atenção de Deus para isso. Deus, opa, calma aí, preciso, corrigir essa vereda pela qual o meu servo está trilhando. E isso vai justificar o versículo 7. Coloque lado a lado 1 Coríntios 14, 18 e ponha lado a lado com 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. No capítulo 14, versículo 18 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: dou graças a Deus porque eu falo mais línguas que todos vós. No versículo 7 do capítulo 12 da segunda carta, ele já escreve dizendo que lhe foi dado um espinho na carne para que ele não se exaltasse. E eu já coloquei em que contexto essa exaltação. Ele próprio diz, por causa da excelência das revelações, para ele não se sentir o bam da espiritualidade, o topo da pirâmide, o profeta dos profetas. Está entendendo? Porque quando o coração humano se engrandece, ele se corrompe. E Deus tem todo um cuidado, Deus tem todo um zelo para com a vida do apóstolo Paulo, para que ele não se corrompa nesse sentido.
Ele disse com a boca dele, ele escreveu e declarou: foi-me dado para que eu não me exaltasse. Para que eu não me exaltasse. Então está aqui o porquê de que foi lhe dado um espinho. E você viu que no versículo 18 do capítulo 14 de 1 Coríntios, parece-nos, se você comparar um texto com outro, que é nesse momento, provavelmente nesse momento, que Deus olha e observa um indício de exaltação. Mesmo que não fosse conscientemente, não houvesse ali a clara intenção do apóstolo de se exaltar. Mas Deus é aquele que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Deus, ele enxerga a minha linha do tempo e conhece o último capítulo da minha história. Antes que a palavra me venha à boca, Deus já sabe o que eu vou falar. Então é basicamente nesse contexto que o espinho da carne lhe é dado. Por que Deus daria um espinho na carne para que ele não se exaltasse se não houvesse essa chance? Só lhe é dado um espinho porque há uma propensão, há uma inclinação sorrateira, talvez para o apóstolo imperceptível, mas para aquele que tudo vê, tudo conhece, tudo sonda, tudo sabe, estava claro que algo precisava ser feito. E aí vem o versículo 7, no capítulo 12 de 2 aos Coríntios. Pastor, qual era o espinho de Paulo? Eu já ouvi de tudo, irmão. Já ouvi de fraquezas carnais, de doenças, de temperamentos, enfim, eu já ouvi de tudo. Mas, como eu afirmei, e vou bater com marreta nessa tecla, não existe, biblicamente, teologicamente, hermeneuticamente, exegeticamente, nenhum texto bíblico que diga com contundência, com clareza escriturística, a que Paulo se refere como espinho na carne. Todavia, nós temos alguns textos bíblicos que não dirão ao que Paulo está chamando, a que Paulo se refere como espinho, mas vão lançar luz, vão nos tirar desta escuridão da incerteza e vão nos dar uma direção, pelo menos para que possamos aqui palpavelmente ter uma resposta bíblica para dar. E ainda assim, não é uma resposta definitiva no contexto de determinar exatamente a que ele se refere. Mas abra sua Bíblia rapidamente em Romanos capítulo 7, nós vamos ler 4 versículos, 14 e 15, aí você vai pular para o 18 e 19. Vamos lá? Acompanhe comigo. Romanos capítulo 7, versículo 14 e 15. Eu vou falar sobre exatamente o espinho. Até então eu falei do porquê do espinho. Por que lhe foi dado um espinho? E para que ele não se exaltasse. E por isso ele começa falando na terceira pessoa. Conheço um homem. Ao cuidado do apóstolo de não se declarar em primeira pessoa para que ele próprio não viesse a se exaltar, se engrandecendo pelas revelações que ele recebia. Então ele já coloca na terceira pessoa. A resposta nesse contexto está dada. Mostrei biblicamente o porquê que lhe foi dado um espinho na carne. Primeiro pela declaração dele, para que ele não se exaltasse. E provavelmente no campo hipotético, vimos lá em 1 Coríntios 14, 18, um indício provável de engrandecimento pessoal. Quando ele declara, louva a Deus, agradeço, louvo o nome de Deus, porque eu falo mais língua que todo mundo. Talvez, meus irmãos, não posso fazer afirmativas aonde a Bíblia não me afirma. Mas, se você botar um texto do lado do outro, você vai ver. Se você tiver um pinguinho de sensibilidade, você vai ver uma conexão entre 1 Coríntios 14, 18 com 2 Coríntios 12, versículo 7. Você vai ver. Então, isso ficou claro, biblicamente claro, sem ferir as escrituras, sem fantasiar pavão, sem navegar no oceano do além da imaginação, como alguns pregadores fazem. Nós vimos pela palavra uma resposta coerente, que justifica o que Deus realiza na vida do apóstolo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7.
Foi-me dado um espinho na carne para que eu não me exaltasse, por causa da excelência das revelações. Entendeu? Agora eu quero falar especificamente do espinho. Pastor, que espinho é esse? A Bíblia diz que espinho é esse? Não. E como é que o senhor vai responder? Segue comigo na Bíblia. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 7, versículo 14 e 15, e depois versículo 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Aí você pula lá para o versículo 18, está escrito assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Amados, estou lhe falando aqui com a total humildade, sinceridade, temor e tremor, diante desse Deus terrível, em cuja presença os serafins cobrem até o rosto, esse Deus santo, verdadeiro, fiel, maravilhoso, enfim, bota adjetivos aí que se perde de vista, de tão grande, poderoso e maravilhoso que ele é. Estou falando aqui na qualidade, não costumo ficar levantando bandeirinha de teólogo, mas pela misericórdia tenho a minha graduação teológica no campo do bacharelado, tenho aí uma certa, não me considero o especialista, mas tenho reconhecimento de instituições como hermeneuta da Sagrada Escritura, com toda humildade eu digo isso, repito, sou um eterno aprendiz, repito, 1 Coríntios 8:2, aquele que pensa que sabe de alguma coisa ainda não aprendeu como se deve saber. Sou um eterno aprendiz e continuo aprendendo. Amém? Mas vou novamente afirmar, em toda a Bíblia Sagrada, se existe algum texto que aponte para o espinho na carne, é esse que eu li. Não existe outro, irmãos. Não existe outro. Pastor, mas esse texto não declara aqui qual é o espinho. Pois é, por isso ele é o único texto provável e mais próximo que aponte para o espinho. Porque, como eu disse anteriormente, repito, não existe nenhum texto bíblico que descreva a que Paulo se refere como espinho na carne. Mas o texto de Romanos capítulo 7, versículo 14, 15, 18 e 19, Paulo chama a nossa atenção para um detalhe, quando ele diz: porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Esse é o espinho na carne de Paulo. A que se refere? Eu não sei. A palavra de Deus, ela não descreve a natureza deste pecado. Paulo deixa bem claro isso no próprio contexto do texto que nós lemos em Romanos capítulo 7, versículo 14 e 15. E na sequência 18 e 19. Ele não descreve a que pecado ele está se referindo. O texto não revela a que Paulo está se referindo quando ele diz que o que ele não quer fazer, e que inclusive ele reprova porque é pecado, isso ele faz. Amados, em nome de Jesus, isso é questão de inteligência, é uma questão clara de interpretação contextual. Estou falando de contexto. Eu estou aqui numa fidelidade na interpretação das Escrituras para com a verdade da palavra. Então, voltando aqui à questão do próprio texto, então Paulo, ele vai dizer que o que ele não quer, isso ele faz e reprova. E o próprio texto vai dizer que ele está se referindo a algo que ele mesmo condena, porque é pecado. Isso fica claro no contexto quando ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Quando ele diz o que eu não quero fazer, isso eu faço e reprovo, eu não quero fazer.
mas há uma falha minha nesse sentido. Eu não quero fazer, eu reprovo esse ato, mas quando eu me vejo, eu já pratiquei. É sobre isso que se refere o espinho na carne de Paulo. Vou ler mais uma vez. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, mas o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Versículo 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, e quando todas as vezes que Paulo se refere à sua carne, ele está apontando para a sua fraqueza carnal, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero. Ele deixa isso bem claro, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Provavelmente é sobre isso que se trata o espinho na carne de Paulo. É exatamente a isto que Paulo, embora ele não revele a natureza desse espinho, embora não haja na Sagrada Escritura nenhum versículo que aponte para o que exatamente Paulo chama de espinho na carne, o texto mais próximo de uma resposta coerente nas Escrituras é esse texto em Romanos, onde Paulo diz que o que ele não quer fazer, ele reprova essa conduta, ele faz. E ele chama essa atitude de pecado. E ele aponta para a sua natureza carnal. Pastor, e o que seria? Eu não sou louco de afirmar o que a Bíblia não afirma. Como já ouvi de muitos aí tentando aí, por meio de teorias absurdas, fazerem declarações das mais inconcebíveis possível. Mas uma coisa é certa, seja o que for, é a este espinho na carne que Paulo está dizendo. Voltando para 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, eu disse que toda a abordagem do apóstolo está numa linguagem extremamente espiritual. Espinho na carne é uma linguagem espiritual. É uma referência a uma fraqueza que no contexto de Romanos, Paulo vai falar que era algo que ele aborrecia, que ele condenava, que ele reprovava, mas que quando ele se dava por si, ele já tinha praticado. Entendeu? E aí o texto lá no capítulo 12, versículo 7 de 2 Coríntios continua dizendo o seguinte: a saber, um mensageiro de Satanás. Irmãos, em nome de Jesus, eu já ouvi pregador dizendo que tinha um irmão na igreja que dava na cara de Paulo. Mas que absurdo, irmãos. Você precisa ter a sensibilidade de compreender a atmosfera espiritual em que Paulo está abordando o problema. E ele fala, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Sabe o que o texto está dizendo? Esse mensageiro de Satanás não é ninguém menos que um acusador. Ninguém menos que um acusador. Que, por causa desse pecado que ele relata em Romanos capítulo 7, conforme nós lemos, 14, 15, 18 e 19, essa conduta que Paulo reprova, que ele abomina, entendeu? Que ele condena, mas que, como ele diz, ele não queria fazer, mas ele acabava fazendo. Por causa desse pecado, que é o verdadeiro espinho na carne de Paulo, o acusador, e aí nós estamos falando num contexto espiritual, o acusador, o opressor, lançava em rosto. É possível que alguém talvez tivesse tomado conhecimento e ficava acusando o apóstolo Paulo, quem é tu? Tu faz isso, tu pratica aquilo. Pode até ser, mas quando ele fala mensageiro de Satanás para me esbofetear, ele está usando aqui figuras de linguagens. Esse mensageiro de Satanás pode ser tanto no campo espiritual como alguém que de repente, não posso afirmar,
tomou conhecimento de algum erro, de alguma falha do apóstolo, a mesma falha que ele se refere em Romanos capítulo 7, 14, 15, 18 e 19, e ficava lançando em rosto. Ah, quem é você? Você faz isso. É nesse contexto que a expressão esbofetear, ou seja, lançar em rosto, hermeneuticamente falando, semanticamente falando, contextualmente, exegeticamente. Meu irmão, você pode esgotar todos os princípios da correta interpretação. Não é literal esbofetear como se tivesse alguém que ia lá e pranchava a cara do apóstolo. Não é nesse contexto. É uma linguagem de figura, é um contexto espiritual. Esbofeteava, ou seja, lançava em rosto o seu pecado. O espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, ou seja, era o acusador lançando em rosto a sua falha, o seu pecado. E esse era ali, naquele contexto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, o freio que impediu o apóstolo de se engrandecer. Porque nesse momento caía a ficha do apóstolo da sua realidade carnal. Que isso, pastor? Irmãos, eu não estou sendo herege. Eu não estou ferindo o texto. Romanos 7, 14, 15, 18 e 19 é nada mais, nada menos do que o apóstolo em pleno estado mental, de consciência plena, reconhecendo que é um pecador, que tinha falhas, que mesmo que ele condenasse determinadas atitudes, ele acabava praticando mesmo sem querer. É esse o contexto todo do texto. Então, para finalizar aqui, esse vídeo já ficou longo demais, eu quero deixar essa palavra. Isso aqui é tema para estudo, irmãos, é estudo de horas. Se for para cavar mesmo o poço, para cavar fundo, é horas. Mas isso aqui é só uma reflexão para, primeiro, mostrar para você o que é bíblico do que não é, certo? E glorificar o nome de Deus através da sua vida, porque a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hermeneuticamente falando, a explicação mais coerente dentro da palavra é essa. Há aqueles que teorizam de outras formas, mas biblicamente falando, e não estou me pondo no patamar de dono da verdade, porque o dono da verdade se chama Jesus, a verdade que cura, que salva e que liberta é a palavra de Deus, certo? Biblicamente falando, essa é a resposta mais equilibrada que nós podemos encontrar, que nos aproxima daquilo que verdadeiramente é bíblico, revelação de Deus para as nossas vidas. Amados, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Eduardo Richard, agradeço pela sua paciência. Se você ficou até o final, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, te dando muita sabedoria, muita revelação, muito conhecimento da palavra, porque o conhecimento da palavra é o conhecimento da verdade, e a verdade não só liberta, como também santifica. Eu sou o pastor Eduardo Richard, pastor do Ministério Toque da Trombeta, o ministério juridicamente credenciado pela Convenção Independente das Assembleias de Deus no Brasil e exterior, ACADB. Também sou administrador na página do Facebook do EASE e dono do canal no YouTube. Você que ainda não conhece, dá um pulinho lá, se inscreve no canal do EASE, ative ali o sininho de notificações. Amém? Há sempre uma palavra de bênção, há sempre uma palavra de conhecimento, há sempre uma palavra com fidelidade à verdade da Sagrada Escritura. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e não perca os próximos vídeos que virão. É só coisa boa. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.